Amém. Muito bom poder estar de volta, muito bom poder estar com os irmãos aqui mais uma vez. Ficamos aí uns dias fora, né? Descansando um pouquinho, mas graças a Deus estamos de volta. Quero compartilhar a minha alegria, né? Nesse tempo que eu fiquei fora, eu tive uma alegria assim muito grande. Eu queria partilhar com os irmãos e até mesmo eternizar isso aqui em vídeo, que quem sabe chega para a pessoa certa, né? Eu tive o prazer, porque o prazer foi meu, né? Meu, de rever o meu pastor da época de adolescente, de 15 anos até 22. E com 23 anos eu fui para o seminário. Então esse homem marcou muito a minha vida. Foram os últimos tempos que eu fiquei na minha igreja lá em Mandaguari, no Paraná, e essa pessoa marcou muito a minha vida, e ele fez aniversário. Eu não sabia, mas eu cheguei na casa do meu pai e da minha mãe na sexta noite, e ele fazia aniversário no sábado. Aí eles estavam numa cidade a 120 quilômetros de distância, meus pais já estavam convidados, e aí então foi só chegar, sexta de noite. No sábado de manhã nós fomos para lá e passamos o dia todo com aquela família abençoada, com outros irmãos que também foram muito abençoados, né, pelo ministério do pastor José Martins. E eu queria aqui eternizar esse momento de gratidão a Deus por poder ficar um sábado a mais ali, junto com toda aquela família que abençoou muito a minha vida, né? Então eu disse para ele lá que se hoje, né, eu estou no ministério pastoral, tem a mão dele sobre mim. E eu agradeço muito a Deus por aquilo que Ele fez naquele período de 7 anos. E nesse período de 7 anos foi o suficiente para Ele marcar a história da minha vida pessoalmente falando, e marcar a história da minha família também, porque todos nós estávamos lá, né, para honrar um homem de Deus que passou pela nossa vida e abençoou o ministério, abençoou a nossa vida e abençoou o meu ministério. E eu fiquei pensando um pouquinho, sabe, irmãos, enquanto a gente estava lá, era um sábado à tarde, na verdade a gente chegou de manhã, ficou até umas 6 da tarde mais ou menos. E eu fiquei compenetrado um pouco em alguns momentos ali, e eu fiquei pensando comigo mesmo, o que é sucesso no ministério? O que é? Para muitos, sucesso no ministério é você ter uma igreja enorme, onde muitas pessoas te ouvem. Sucesso no ministério, às vezes algumas pessoas vão pensar que é quando um pastor é influente na cidade, quando as pessoas conhecem ele, quando as pessoas chamam ele para discursar aqui, discursar lá. Sucesso no ministério tem muitas coisas, muitos conceitos por aí. Mas sabe o que Deus falou no meu coração? O que é sucesso no ministério? É você marcar uma vida. Porque se você, durante a sua jornada, você marcar uma vida, se você abençoar uma vida, e aquela vida fizer diferença, né, depois que você não estiver mais, depois que você for embora, se aquela vida que você marcou, ela continuar esse legado, marcando vida de outras pessoas, eu cheguei à minha conclusão de que sucesso no ministério é você chegar aos 90 anos de idade e você receber pessoas que amam você, que respeitam você, que admiram você pelo que você é e dentro da simplicidade que você tem. Não pelos pontos fortes, não pelas obras grandiosas que você fez, não, por quem você é, e como você marcou a vida de alguém. Então, eu fico muito feliz de poder chegar aqui e testemunhar isso para os irmãos. Espero em nome de Jesus, que a mesma marca que eu trago na minha vida, né, através de um servo de Deus, é lógico que não foi só ele, milhares de pessoas marcaram minha vida, mas eu estou aqui focando na vida dele, porque foi o momento dele na minha vida, né? Mas eu quero aqui só deixar para a minha igreja a minha satisfação de poder ter vivenciado isso, justamente nesse período, porque foi um presente de Deus para mim, eu não tenho dúvida, né? Não tenho dúvida disso. Louvado seja o Senhor pela vida do pastor José Martins, louvado seja o Senhor por esse encontro que Deus providenciou na minha vida.
Vamos pensar um pouquinho hoje sobre passado. Passado perdoado é passado. Eu quero hoje trazer essa temática para o seu coração. Quero que você relembre. O passado é uma coisa legal, né? Eu acabei de falar aqui de algumas coisas boas do meu passado. O passado, ele marca a vida da gente, não é mesmo? O passado, ele tem um poder de marcar de uma maneira positiva, mas o passado também tem o poder de marcar a vida da gente de uma forma negativa, irmão. E eu queria hoje, em nome de Jesus, trazer alento para o seu coração. Quero olhar para a palavra de Deus, quero levar você a perceber a história de algumas pessoas que foram marcadas pelo seu passado, mas pessoas também que foram marcadas pela graça de Deus. E esse passado perdoado, ele foi passado. E agora ele já não existe mais, ele já não tem o peso mais. Eu quero olhar junto com você aqui 4 personagens. Eu quero que, eu vou ser muito simples hoje, porque você vai perceber de uma maneira rápida a história de vida de 4 pessoas, e você vai perceber como cada uma delas foi marcada pelo passado. É lógico que o meu ponto nefrálgico aqui hoje não é a positividade do passado, não, é a negatividade do passado, porque é ela que nos escraviza. Sabe, tem coisas na minha vida pessoal que eu não me orgulho de ter feito. Eu errei muito na minha vida. Se eu tivesse a oportunidade de voltar atrás e corrigir alguns erros da minha história, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Por quê? Porque aquela carga negativa do erro, do passado, às vezes ela ainda está no ombro. E eu daria tudo na minha vida para poder voltar atrás e fazer tudo certinho, com a história que eu tenho em mãos hoje. E eu sei que cada um de vocês não é diferente, não importa quanto tempo você já tenha vivido. Eu sei que o passado, ele também pode trazer muitas dificuldades para a sua vida. Vamos dar uma olhadinha aí em alguns textos. Primeiro, vamos ver Lucas. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 23. E você vai perceber que nesse texto, nesse trecho, dos versos 39 até o 43, você vai perceber ali a história rapidinho, né? Eu vou ler rapidinho aqui, para você entrar nessa história e você relembrar o personagem. O personagem aqui é o ladrão da cruz. Você sabe muito bem que Jesus foi crucificado no meio de 2 ladrões. Um tomou uma postura, outro tomou outra postura. E eu quero que você enxergue essa postura junto comigo. Diz o texto, Lucas 23, 39. Um dos criminosos que ali estavam dependurados, lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu mal algum. E então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Olha, meu querido, eu quero que você olhe aqui para esse momento. Primeiro eu quero fazer dar um dado aqui que eu acho que precisa ser colocado. A crucificação, na época do Império Romano, ela era apenas uma das formas de você sentenciar uma pessoa. Os romanos, eles tinham várias formas de trazer castigo para as pessoas. Era decapitação, era muitas outras coisas, espancamento, açoitamento, era varadas, tinha, digamos assim, um código de lei de tudo que era preciso, que poderia ser feito para fazer com que o indivíduo fosse punido. Mas a crucificação, ela é muito sui generis, porque a crucificação ela era uma maneira, talvez a maneira mais dolorosa de um ser humano morrer. E tinha outro detalhe, que a crucificação, ela era ali
uma maneira do império deixar evidente para as pessoas. Era como que se fosse um quadro pintado e deixado ali, para que todos pudessem ver o que acontece com alguém que tenta fazer algo fora da lei. Então, o cara que estava sendo crucificado, ali a gente tem 3 personagens. Nós temos 2 ladrões, e não era um ladrão qualquer. A Bíblia fala aqui, né, que os homens eram criminosos. A gente não sabe que tipo de crime, mas eu digo para você, não foi um crimezinho qualquer. Não foi um ladrão de galinha que foi parar na cruz. Foi um cara que fez reiteradamente muitas coisas erradas. Um cara que tinha o peso nos ombros de muitas coisas erradas, ao ponto do império ter que, neste momento da história dele, crucificar o indivíduo, para que todos pudessem ver que aquele estilo de vida não era um estilo de vida adequado, que aquilo não deveria ser feito. E a gente tem Jesus no meio ali. Jesus não cometeu nenhum, entre aspas, nenhum grande crime. No entanto, a punição da cruz para Jesus era uma maneira de evidenciar: olha, não mexa com o império, não mexa com as autoridades constituídas, não diga por aí que você é rei, porque você não é rei. Então, temos dois tipos aqui, 2 criminosos de alto gabarito, porque se eles não fossem de alto gabarito, eles receberiam apenas alguns açoites. Você se lembra que os discípulos, eles foram presos, depois que Jesus subiu aos céus, e os discípulos continuaram a sua jornada, eles foram açoitados. Eles não foram crucificados, porque o crime era um crime que não era tão grave assim. Então existiam vários tipos de punição, mas a crucificação, ela era para marcar um indivíduo, que realmente merecia sofrer, porque a cruz fazia com que o indivíduo morresse de uma forma agoniante. Era muito difícil morrer na cruz. Era muito mais fácil morrer como o apóstolo Paulo morreu, como diz a tradição, que ele foi morto, como? Na guilhotina, num piscar de olhos. De repente, você está, e daqui a pouco, o anestesista te deu anestesia e você não está mais. Essa era a guilhotina. A guilhotina, apesar de que para nós ela tem um senso assim meio pavoroso, mas era uma forma digna de morrer. O apóstolo Paulo morreu na guilhotina, muito provavelmente, porque era cidadão romano. Então, o que eu quero deixar claro para você aqui? Que existe uma pessoa que está crucificada ao lado de Cristo, e ele merece estar ali. Ele não é um ladrãozinho qualquer, ele não é um criminosozinho qualquer, é uma pessoa que ele tinha tudo para sofrer mesmo, naquele momento. Ele precisava de sofrimento, a lei dizia isso. No entanto, eu fico imaginando que este homem, aos nossos olhos, ele acaba sendo o quê? Ele é o estereótipo, meus queridos irmãos, daqueles, eu não estou falando dele, eu estou falando agora num plural, ele é o estereótipo daqueles que aos nossos olhos não merecem ser perdoados, porque ele não foi parar na cruz ao acaso. Se fosse uma coisinha qualquer, ele levaria outro tipo de castigo, outro tipo de punição, não a cruz. Esse cara, ele tinha tudo para morrer ali quieto. Ele sabia quem ele era. Você prestou atenção no texto? Quando aquele, a gente chama, né, de bom ladrão, né? O cara que chega, ele repreende o outro e fala assim, você notou que ele fala assim, ó, nós estamos aqui porque nós merecemos estar aqui. Eu sei quem nós somos, eu sei quem você é, nós merecemos, mas este aqui, não, ele não merece estar aqui. E ele olha e aponta para Jesus nesse momento. E esse cara, ele faz uma coisa fantástica. Ele consegue olhar para Cristo e falar assim, Jesus, lembra-te de mim quando você entrar no seu reino. Quando ele fala isso, tem 2 coisas que me saltam. A primeira é que ele reconhece Jesus como o autêntico Filho de Deus. Ele fala assim, quando você voltar do teu reino, quando você
marcar em glória aquilo que você está pregando. Parece um negócio meio estranho que eu vou dizer, mas esse cara tem que conhecer Jesus para falar esse negócio, não tem? Ele tem que saber mais ou menos quem que é o Jesus que está ali. Ele tem que ter ouvido acerca de Cristo. Ele tem que ter pelo menos uma ideia de quem é esse Jesus, da mensagem desse Jesus. E ele acredita nessa mensagem. E ele fala: lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino, quando o Senhor restabeleceu o teu reino. São duas possibilidades de tradução, né? A primeira fala: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, e uma outra, quando vieres no teu poder real. Ele já está enxergando Cristo voltando e restabelecendo a glória dele. Mas esse cara não tem um passado? O passado desse cara não condena ele? O passado desse cara não é um peso para ele? Eu quero dizer para você, e eu vim aqui hoje, em nome de Jesus, dizer para você que o passado desse homem, esse homem não deixou com que o passado tomasse conta da vida dele, porque ele vai dizer para Jesus: Senhor, se lembra de mim. E Jesus respondeu o que para ele? Olha, assim, hoje mesmo eu te digo que você vai estar comigo no paraíso. E isso vai acontecer daqui a pouco, meu irmão, meu querido. Ele não levou em consideração, não levou em conta o próprio passado, irmão. É isso que eu quero, é dentro dessa ótica que eu quero trabalhar com você hoje. Porque esse ladrão sabia quem ele era. Ele sabia que ele não era digno de pedir muita coisa. Mas mesmo assim, esse ladrão, ele vai até Jesus. Ele clama ao Senhor. E ele, num momento, ele sequer se lembra quem ele era. Mas ele chega para Jesus e fala: Senhor, apesar do meu passado, porque isso está nas entrelinhas aqui, apesar do meu passado, lembra-te de mim quando o Senhor entrar no seu paraíso. E Jesus vai responder: eu garanto para você, que hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Mas não foi somente o ladrão da cruz, aí, o criminoso da cruz, que vivenciou isso, não. Vou pegar um outro personagem bíblico, que é o filho pródigo, que tem uma história que todo mundo conhece, e eu não vou gastar muito tempo aqui, mas em Lucas capítulo 15, dos versos 11 até o 24, vai falar da história do filho pródigo. Bom, se o ladrão da cruz, se o criminoso da cruz, era o estereótipo daqueles que aos nossos olhos, eles não merecem ser perdoados, porque eles estão ganhando o que eles mereciam. Por outro lado, o filho pródigo, quem que ele é? Ele é o estereótipo daqueles que estão debaixo do cuidado do pai. E eu quero que você comece a se enxergar nessas histórias. Se enxergue nessas histórias. Comece a entrar nessas histórias, porque nós temos um pouquinho de cada um deles. Eu tenho um pouquinho de criminoso na cruz, porque eu também já fiz muita coisa para merecer punição. Eu tenho um pouquinho de filho pródigo dentro de mim, porque eu também sempre vivi debaixo do cuidado do Pai, de Deus Pai. Mas, no entanto, em alguns momentos eu quis escapar desse cuidado. Eu quis dizer para o Senhor: não, o Senhor não sabe nada não. Quem sabe acerca da minha vida sou eu. E você sabe muito bem quem era o filho pródigo. Um cara que tinha tudo, que aparentemente tinha muito dinheiro, um cara que tinha bens, família, tinha uma vida muito boa, mas esse cara não valorizou aquilo que ele tinha. Aí ele sai de casa, cheio de si, e ele vai passar muita dificuldade na vida, você sabe disso. Mas o filho pródigo, ele também não permitiu que o passado desonroso dele o impedisse de voltar para o pai. Eu sei que você conhece a história e eu não preciso me deter muito nisso, mas eu quero que você perceba: esse cara tem um peso na alma. Antes de voltar, ele tem um passado que condena ele. Ele tem um passado difícil de administrar.
como que eu vou voltar para a casa do meu pai? Esses dias, meses ou anos atrás, eu estava dando de dedo na cara do meu pai, dizendo que eu queria viver uma vida melhor, que aquela vida não era o suficiente para mim, que aquilo não me bastava, que eu queria mais. Esses tempos atrás eu estava dando de dedo na cara do meu pai, e agora com que cara que eu vou voltar? Eu não sei de onde esse menino tirou força, mas eu vim aqui para dizer para você, em nome de Jesus, que esse menino, ele não deixou que o peso do passado impedisse ele de fazer a trajetória e voltar e se humilhar diante do seu pai. Mas não tem só o ladrão ou o criminoso da cruz, não tem só o filho pródigo. Tem mais gente aí e eu quero passar para você. Aí, o apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele tem muito a ver com a gente. Tem muito a ver comigo, tem muito a ver com você. Porque o apóstolo Pedro, ele também é um estereótipo. Eu estou tratando aqui de estereótipos. Você vai perceber. E o estereótipo do apóstolo Pedro é o quê? É aquele cara que Jesus ensina a ele. Ensina a ele durante 3 anos e meio, de uma maneira ininterrupta, 24 horas por dia, ao lado de alguém, ensinando esta pessoa. Nenhuma faculdade no mundo dá 3 anos e meio, 24 horas por dia de aula, nenhuma faculdade. É só uma experiência de vários anos para ser adquirida, para você dizer o seguinte: olha, é como se fosse 3 anos e meio ininterruptos trabalhando juntos. Pois é, Jesus investiu na vida de Pedro. Jesus ensinou Pedro em todos os instantes. Se você lê os evangelhos, você vai ver que Pedro teve inúmeras experiências com Deus, uma mais marcante do que a outra. Você vai ver ele caminhando com Cristo sobre o mar da Galileia. Você vai ver ele, quando Jesus olha para ele e fala assim: nós temos que pagar um imposto, Pedro. Então você pega, vai lá no rio, né, e pesca um peixe lá, Pedro. Pesca um peixe lá e traz para mim. E Pedro vai lá, pesca o peixe e abre a boca do peixe, tem moeda dentro do peixe, para pagar o imposto. Olha que coisa meio louca. É um relato bíblico. Quem que vivenciou esse negócio de uma forma intensa? Foi Pedro. Onde já se viu você vivenciar um milagre dessa natureza? Pedro, ele lavou os pés, ou melhor, Jesus lavou os pés dele. Você já parou para pensar nessa cena? De Jesus, o cara mais importante do universo, lavando seu pé. É isso que Pedro vivenciou. Pedro vivenciou milagres com a presença de Cristo, e depois, quando Cristo não estava mais, Pedro vivenciou grandes milagres através da vida dele, pessoalmente falando, através do poder do Espírito Santo de Deus. Jesus vai defender esse Pedro em todos os momentos, antes da negação, depois da negação. Mas eu quero só lembrar para você que, é lógico, tem aí um hiato aí na vida desse Pedro, tem uma marca no meio aí, que é o quê? A questão da negação. Pedro, ele ouviu Jesus, ele foi ensinado por Jesus, de uma maneira talvez maior do que qualquer outro dos discípulos. Pedro ouvia Jesus de uma maneira atenta. Não é à toa que depois Jesus olhou para ele e falou assim: olha, eu quero que você me ajude no pastoreio das minhas ovelhas. E aí, sabe o que tem? Lembra que eu disse que eu quero que você comece aí a internalizar esse negócio e comece a enxergar um pedaço de você na figura de cada um? Parece que a gente tem muito a ver com Pedro. Porque mais uma vez você está diante de Deus, espiritualmente falando, e o seu intuito é aprender de Jesus. Você veio para cá para isso. Você
é a pessoa que está sendo ensinada por Deus, dioturnamente. E a cada semana, a cada meio de semana, a cada oportunidade que a igreja se reúne para ouvir a palavra de Deus, está lá você, aprendendo ou querendo aprender do jeitinho que Pedro foi uma pessoa que teve experiências com Deus e aprendizado, porque Pedro aprendeu de uma maneira intensa com Jesus. Há quanto tempo você já é cristão? Eu já tenho mais de 40 anos de vida cristã, e eu estou há 40 anos aprendendo de Jesus. Isso me identifica muito com Pedro, um cara que viveu esse aprendizado de uma maneira intensa. E enquanto ele viveu o aprendizado, Jesus chegou para ele e falou assim: Pedro, fique esperto, Pedro. Fique esperto, porque se você não ficar esperto, você vai cair. Fique esperto, Pedro, porque se você não ficar esperto, você pode até me negar. E você conhece a história, e você sabe exatamente o que aconteceu. Pedro vai negar Jesus. Mesmo com o ensinamento, mesmo com a advertência. Já pensou eu chegar em você e falar assim: olha, cuidado, porque você vai errar comigo. E você olhar para mim e falar assim: não, onde já se viu? Isso não vai acontecer nunca, nós somos parceiros, nós somos parça. Não, fica tranquilo, estou aqui disposto, se for preciso, eu dou minha vida por você. Mas aí o galo canta, e aí ele descobre que ele não conseguiu fazer aquilo que ele dizia que ele ia fazer. Gente, que marca, que peso na alma. Que coisa interessante, porque ele vai negar, mas você sabe muito bem que ele vai se arrepender. O texto diz, Lucas 22, 61, 62, o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro, e então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Não é, apesar de eu ter sublinhado aí, marcado, evidenciado o choro, não foi o choro, não foi algo externo que proporcionou o arrependimento. Jesus conseguiu olhar Pedro por dentro e enxergou ali um ser humano arrependido, porque chorar é fácil. A maioria de nós chora quando erra. Eu já errei com pessoas e o meu subterfúgio foi chorar para comover a pessoa. E a gente faz isso com uma naturalidade muito grande. E talvez você olhe para essa situação e fale assim: mas foi só um choro. Mas eu quero dizer para você, foi um choro provindo de um arrependimento profundo, porque Jesus reconheceu esse arrependimento profundo, porque este homem foi perdoado. Este homem foi perdoado. Jesus não levou em conta o passado de Pedro. Jesus levou em conta o arrependimento de Pedro. Aquele desejo no fundo do coração de que, se eu pudesse, eu faria diferente. Se eu tivesse o poder de voltar atrás e refazer os meus passos, eu mudaria tudo na minha vida e eu não vivenciaria ou não faria isso. Jesus, ele enxerga esse negócio. Jesus, ele olha para você e ele sabe do teu coração. E Jesus, ele perdoa aqueles que estão de coração quebrantado e contrito, porque estes ele não recusa. A palavra de Deus diz isso para a gente, que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não joga fora não, o Senhor acolhe. Pedro foi um cara que experimentou a graça de Deus, e eu quero só ressaltar para você, Jesus não levou em consideração o passado e o erro dele. Jesus apagou esse negócio. Tem mais um indivíduo aqui, que eu quero trazer para você, que nessa altura do campeonato, nessa altura da história, ele ainda se chama Saulo de Tarso. Ainda não é Paulo, porque ele é o estereótipo daqueles que têm aversão do Evangelho, aversão das coisas de Deus, aversão de Jesus Cristo,
Nessa altura da vida de Saulo de Tarso, ele é o cara que ele não quer saber de Jesus, não quer saber da igreja de Jesus, muito pelo contrário, ele é perseguidor da igreja. Ele é o cara que tem cartas, né, do governo judeu para matar as pessoas. Ele é aquele que tem autoridade para prender os seguidores do Evangelho, os seguidores de Jesus, que naquela altura do campeonato se chamavam seguidores do caminho. Ele é o cara que tem o poder na mão. Ele é o cara que quer perseguir a igreja. Ele é o cara que está lutando contra Deus naquele momento. Ele matou muita gente e certamente consentiu com a morte de muitos. A própria Bíblia não esconde que quando Estevão morria, enquanto Estevão morria, Saulo de Tarso estava ali e ele concordava com tudo que estava acontecendo. Talvez fosse até o mandante, eu não sei. Mesmo assim, você conhece a história. Jesus vai até esse cara. Que coisa impressionante, irmãos. Jesus escolhe esse homem, Jesus vai até ele, só para mostrar para mim e para você hoje, no século 21, que o pior dos piores, ou seja, aquele que tem aversão ao Evangelho, o pior dos piores, Jesus ainda dá uma chance para essas pessoas, Jesus ainda vai até eles, e o objetivo é de mudança completa, porque foi o que aconteceu com Saulo de Tarso. Ele também vai se arrepender, ele vai ser perdoado, ele vai dar provas de que ele se arrependeu também do seu posicionamento de vida, ele vai mudar de vida, porque não existe arrependimento sem mudança, irmão. O arrependimento genuíno, ele gera mudança. Você deixa de ser aquela pessoa ruim, e você passa a ser uma pessoa boa. É o que o Evangelho faz, é o que Jesus faz na vida da gente. E Saulo de Tarso, ele vai experimentar isso, ele vai mudar de vida. Ele vai se tornar um grande pregador da palavra de Deus. Ele vai falar do amor de Jesus para as pessoas. E é lógico que no começo da vida dele, ele vai ter muita dificuldade com isso, porque as pessoas não vão aceitar muito bem a figura dele, a presença dele. Alguns vão até pensar que ele está enganando o povo, só para se aproximar e depois dar um jeito de prender todo mundo. É isso mais ou menos que acontece ali naquele momento de vida dele. Ele vai se tornar o maior missionário do Evangelho em todos os tempos. O passado de Saulo, ele não foi mais forte do que o amor de Jesus, do que o amor de Deus por ele. O passado não foi mais forte do que o amor de Jesus. Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E ali começa uma mudança. Para um homem, irmão, que qualquer um de nós aqui iria condenar e falar assim, esse aqui não. Não, esse aqui não dá. O outro ali, quem sabe? O cara que está acompanhando ele aí no cavalo, que só está recebendo ordens, que está indo. Por que Deus não escolheu o cara do cavalo do lado? Por que Deus olhou para Saulo de Tarso? O capeta em forma de gente, naquela época, para o povo de Deus. Por quê? Só para mostrar para mim e para você, que o amor de Deus, ele é tão grande por nós, que ele vai em busca de cada um de nós, e ele não leva em conta o seu passado, desde que você tenha uma experiência genuína de arrependimento e de mudança de vida. Deus transforma esse homem num homem poderoso em palavras, em ações, e se nós hoje aqui no Ocidente, nós recebemos o Evangelho de Cristo, devemos muito a este homem, cujo qual recebeu o perdão de Deus. Pois é, meus queridos, a gente viu aqui um ladrão, um criminoso, a gente viu aqui um menino inconsequente, que é o filho pródigo, a gente viu aqui um seguidor, Pedro, que caminha com Cristo, é um discípulo, é mais do que um discípulo, é um amigo de Jesus, que caminha com ele durante 3 anos e meio,
do seu ministério aqui na terra. E a gente vê um perseguidor. Olha que coisa interessante aqui, porque cada um de nós tem um pouquinho de cada um deles dentro do nosso coração, na nossa existência, na nossa vida aqui. Todos nós já erramos ao ponto de sermos punidos como aquele criminoso. Todos nós já fomos inconsequentes em algum momento da nossa história, com Deus ou com as pessoas. Todos nós já estivemos do lado de alguém, vivendo com alguém, e num momento da história do nosso relacionamento, nós fomos infiéis com essa pessoa. Todos nós negamos de um jeito ou de outro algum ser humano. E também, nós também de uma forma ou de outra já erramos, né, do jeito do apóstolo Paulo, que na época se chamava ainda Saulo de Tarso. Todos nós também já perseguimos de alguma forma alguém ou algo. Já batemos de frente, já erramos, já provocamos dor nas pessoas, já causamos morte, sofrimento, talvez não no mais alto grau da palavra, mas de uma forma ou outra nós já fizemos algo errado. E se a gente olhar para essa situação aí, a gente vai ver que cada um desses aqui, um é diferente do outro. Mas todos eles têm uma coisa em comum: um passado que lhes tornava indignos. Não é mesmo? Todos eles são pessoas distintas, diferentes, épocas diferentes, situações diferentes, mas eles têm uma coisa em comum: o passado deles lhes tornava indignos diante de Deus. E aí agora, e eu já estou aí começando a caminhar para terminar, tem mais uma pessoa aí que tem um passado, que eu quero analisar o passado dela agora, aqui, é você. Cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem um passado. E aí, seu passado também te condena? O meu passado me condena. Eu não fui uma pessoa corretíssima a minha vida toda. Eu já errei. E eu falo isso com muita naturalidade, porque eu estou diante de pessoas que eu tenho certeza absoluta que tem uma história exatamente igual à minha. Porque não existe ninguém perfeito aqui. E eu sei que todos nós temos um passado que também nos condena. E eu não estou falando só daquelas pessoas que se converteram depois de mais adultos, não, que viveram uma vida dissoluta antes, no pecado, e fizeram um monte de coisa errada, ruim, mas depois aceitaram Jesus. Não, eu estou falando de gente boa, estou falando de gente que nasceu no Evangelho, como é o meu caso, mas que não conseguiu atingir um grau de perfeição, gente que também tem um passado, e esse passado também condena. E é difícil porque é um peso na alma, não é? É um peso na alma você ter sobre você um passado que te condena. Agora, o que você aprendeu com essas 4 pessoas que eu trago para você aqui? Eu espero em nome de Jesus que você aprenda que passado perdoado é passado. Já foi, já acabou, já passou. E agora você é outra pessoa. A tua estrada agora é outra. Tua jornada agora é outra. O Espírito que está dentro de você agora é outro. E aí o que você vai fazer com o seu passado? Sabe por quê? Porque mesmo sendo uma outra pessoa, mesmo tendo o Espírito Santo dentro de mim, o passado, ele ainda está aqui, ó. Ele não tenho como me livrar dele. Ele está na minha mente, ele está no meu coração. E aí, meu querido, aí vem a questão. Você vai ter que escolher, e você pode escolher o que o passado vai ser na sua vida. São 2 coisas que o passado pode ser na sua vida. O passado pode ser um fardo, o passado pode ser um peso nas suas costas, mas o passado também ele pode ser apenas um professor, um ensinamento. Agora é você que escolhe. O que você vai fazer com o seu passado? Vai continuar carregando? Lembre-se, Ele levou sobre si
todas as nossas dores. Ele diz para a gente: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar vocês, eu vou dar descanso para vocês. O que você vai fazer com o seu passado? Você vai continuar levando ele para o travesseiro todas as noites, se condenando? Ou você vai olhar para o seu passado apenas como um professor, como um ensinador na sua vida, para levar você a nunca mais cometer os mesmos erros que você cometeu outrora? Essa decisão é sua. E por que eu digo isso? Porque tem muitas pessoas no mundo, muitos cristãos até no mundo, que apesar de terem sido perdoados por Deus, eles ainda sofrem por causa do passado. Eles não conseguiram entender o amor de Deus. E sabe, tem uma outra pessoa que sabe desse negócio, sabe da nossa dificuldade de assimilar esse perdão e apagar o passado. É o diabo. Porque o diabo vai fazer coro com a nossa mente. E em algumas ocasiões, o que o diabo vai fazer? Ele vai lançar sobre você o seu pecado do passado. Ele vai dizer para você: mas eu sei muito bem quem você é. Você também sabe muito bem quem você foi. Olha, Deus sabe muito bem quem você é. Deus sabe muito bem quem você foi. O diabo vai querer te desqualificar. O diabo vai querer te acusar. O diabo vai querer fazer com que você se sinta imerecedor. Ele vai dizer para você: você não merece perdão. E sabe o que você tem que responder para o diabo nessa hora? E às vezes até mesmo para a sua mente? Você tem que dizer para ele assim: é verdade, eu não sou merecedor. Aliás, não tem nenhum merecedor. Quem é merecedor? Ninguém é merecedor. Se nós fôssemos merecedores, a palavra graça não estaria na Bíblia. E se tem uma teologia marcante no Novo Testamento, se chama teologia da graça, que é Deus dar a você aquilo que você não merece. Meus irmãos, todos nós temos um passado. E o dia que o diabo olhar para você e falar assim: eu sei muito bem quem você é, não adianta você ficar pagando uma de santo para os outros, não, porque o teu passado te condena. Você pode dizer para ele: olha, é verdade, eu merecia condenação, mas Cristo morreu por mim e Ele apagou o meu passado. Eu nunca fui merecedor, mas Ele anulou o meu passado. E Ele me deu uma nova história, um novo caminho para eu seguir. E tem outra. Agora eu quero trazer alguns textos que talvez você até já saiba sobre eles, mas eu quero apenas relembrar o seu coração do que Deus faz com você com relação à sua história. A Bíblia diz, Isaías 43, 25, eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Duas coisas que eu quero destacar nesse texto. A primeira é que Deus não faz porque você merece. O texto vai dizer que Ele apaga as tuas transgressões, por quê? Por amor dEle. Você lembra que esses dias eu preguei aqui sobre a glória de Deus, né? Você lembra que eu preguei que Deus faz tudo pela sua glória, lembra? Pois é, até perdoar o seu pecado. Ele perdoa o seu pecado, não é só por amor a você, mas é por amor a Ele mesmo, pela santidade dEle. E a outra coisa que merece destaque aqui, e isso vai para o seu coração hoje: Deus não se lembra mais. Se Deus não se lembra, por que você está se lembrando? O texto de 2 Pedro, já no Novo Testamento, capítulo 3, versículo 9, vai dizer que Jesus, não quer que nenhum se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Aí é a chave. A chave para Deus anular o seu passado, a chave para Deus não se lembrar mais dos seus problemas, da sua vida pregressa, é arrependimento.
Você já se arrependeu dos seus erros? Se você já se arrependeu, e se você já colocou isso diante do altar do Senhor, a Bíblia vai dizer para você que por amor a Ele mesmo, Deus apagou as suas transgressões e Ele não se lembra mais do seu pecado. O texto de Isaías ainda continua agora no capítulo 55. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Meus irmãos, se Deus que é Deus, tem prazer em perdoar, se Deus que é Deus, Ele perdoa a sua vida, e Ele não se lembra mais dos seus pecados, por que que você permite que Satanás continue jogando na sua cara os seus pecados pregressos? Se você já se arrependeu, se você já tomou uma postura de mudança de vida diante do altar de Cristo, meu querido, eu só vim aqui para dizer para você essa frase: passado perdoado é passado. Já foi, acabou. Esquece esse negócio e se coloque na presença de Deus. Você pode sair daqui hoje com o seu passado perdoado. Se você nunca pediu perdão a Deus por algumas coisas, hoje é o dia para você de repente chegar e falar assim: Senhor, eu quero pedir perdão. Talvez lá no fundo da sua alma você precise pedir perdão mais uma vez, porque talvez ainda não houve um arrependimento genuíno no fundo do seu coração. E aí é a primeira proposta para você. Você precisa ainda se acertar com Deus em alguma área, em alguma situação. Você precisa tomar uma postura hoje para Deus jogar esse passado de uma vez por todas fora do seu radar. Mas a segunda coisa é que talvez você já tenha pedido perdão para Deus, já tenha se arrependido, você já está vivenciando uma vida nova, mas ainda sua mente insiste em trazer alguns pesos do passado para você. Isso já foi perdoado, Deus já esqueceu, mas você não esqueceu. Talvez hoje seja o momento de você dizer assim: Senhor, me dá a graça de, assim como o Senhor, esquecer aquilo que eu errei. Porque o Senhor sabe muito bem que se eu tivesse condições, eu voltava atrás, e eu refazia o meu rumo, o meu caminho, e eu mudava a minha história. Você tem essas duas possibilidades aí, para trabalhar no seu coração essa noite, para que o seu passado também seja perdoado, e você use ele apenas como ensinamento na sua história, e nada mais do que isso. E assim, entregue o seu futuro a Deus, porque passado não muda a vida de ninguém, só ensina. Quero encerrar essa palavra para o seu coração fazendo aqui um apelo para você. Você está aí vivendo debaixo de um peso, tem coisas na sua vida pregressa que ainda te causam incômodo e parece que você ainda não se libertou desse negócio. Talvez até de uma maneira genuína você já se arrependeu, mas ainda tem esse peso. Eu queria, em nome de Jesus, orar por você. E queria pedir, em nome de Cristo, para que Deus aliviasse a sua mente desse negócio de uma vez por todas. Se você precisa fazer isso hoje, alguém dos irmãos aqui precisa fazer isso, se você quiser, venha para cá. Eu quero orar com você aqui e nós vamos encerrar esse nosso culto. Se você entende que você precisa pedir perdão a Deus por alguma coisa, porque você talvez ainda não pediu perdão para o Senhor, você tem consciência do erro, mas não pediu perdão para Deus, esse também é um momento para você dizer para o Senhor: eu vim aqui pedir perdão, Senhor, e eu quero esquecer esse negócio de uma vez por todas, e eu quero passar por uma experiência de arrependimento e mudança de vida hoje, porque eu quero mudar a minha história para sempre a partir de amanhã. Se você tem alguma coisa para colocar diante do altar do Senhor, dentro desses dois pontos, venha para cá, eu quero orar com você e assim nós vamos encerrar o culto. Há alguém que quer fazer isso? Levanta aí e vem para cá, eu quero orar com você. Isso, que bom. Quem mais? Vem para cá, em nome de Jesus. Se você sente que tem alguma coisa que você precisa, tem alguma atitude que você precisa tomar, venha para cá. Eu não tenho dúvida de que Deus vai fazer algo no seu coração
que vai ser o suficiente para você voltar para casa em paz e em tranquilidade. Porque é isso que Ele espera de você, atitude, atitude. Mais alguém? Mais alguém quer vir? Fique à vontade. Aproveita que agora tem um grupo maior, e aí você não vai ter tanta vergonha, né? Porque o difícil é você ser o primeiro, mas ser o último é mais fácil. Alguém quer fazer isso? Se não, quero convidar os irmãos a ficarem em pé. Nós vamos orar e vamos encerrar esse tempo de palavra para o nosso coração nessa noite. Senhor, louvado seja o teu santo e glorioso nome. Obrigado por estarmos aqui, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Como ela é reconfortante, como ela mexe com a gente, como ela muda o nosso coração, como ela trabalha na nossa alma. Hoje a gente olhou um pouco para trás, e eu sei que muitos corações aqui, assim como o meu, se lembraram de coisas do passado, erros, dificuldades, falta de habilidade, falta de amor, falta de compaixão, tanta coisa errada, tantos pecados, tanta amargura transformada em gesto, tanta necessidade, tanto desejo, fazendo com que ações pecaminosas brotassem no nosso coração, na nossa mente, no nosso corpo. Oh Deus, tem tanta coisa que se a gente pudesse, a gente corrigiria, depois de ter estado na Tua presença e pedido perdão. Mas tem tanto momento de dificuldade como esse agora, que a gente sabe que a gente precisa tomar alguma postura. Eu sei que aqui, talvez algumas pessoas estão pedindo perdão para o Senhor. Eu não sei exatamente o porquê e nem como, mas eu sei que deve haver pessoas aqui que estão se acertando com o Senhor. Eu peço em nome de Jesus, que a verdade que nós ouvimos hoje, da Tua palavra aconteça. Por amor de Ti, o Senhor perdoe a iniquidade. Por amor de Ti, o Senhor nunca mais se lembre dos erros do passado dessas pessoas. E aqueles, Senhor, que já receberam perdão, aqueles, Senhor, que já foram restaurados pelo Senhor, aqueles cujos corações já se aproximaram do Senhor de uma maneira genuína, já se arrependeram, mas eles não conseguem se auto-perdoar, porque isso é uma dificuldade muito grande da gente. Quando a gente tem a consciência de que a gente errou, às vezes a gente não tem condições emocionais de se auto-perdoar. Eu peço em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor nos perdoe ao ponto de nós agora sentirmos este perdão e que a nossa mente, Senhor, ela seja transformada por este perdão que vem dos céus, ao ponto de nós também não nos lembrarmos mais dos nossos erros. E que Satanás, Senhor, ele não tenha condições de apontar o dedo, nos acusar, dizer para nós que nós não somos merecedores de nada do Senhor, de nenhuma bênção, porque no passado nós erramos. Deus, traz ao nosso coração a essência da Tua palavra, porque através da essência da verdade da Tua palavra, nós somos libertos e vivemos uma vida diferente, uma vida prazerosa, sem nada no passado que nos pese, que nos tire a alegria, porque vida ao lado do Senhor é vida transformada, é vida genuína, é vida sem peso na alma. Deus, eu fico imaginando o Senhor recebendo aquele criminoso na cruz, ainda naquele dia, no paraíso. Eu fico imaginando o sentimento gostoso do filho pródigo, quando abaixou a cabeça diante do pai, e disse todas aquelas palavras: Pai, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me apenas como um dos teus empregados. Perdão, pai. Mas o pai vira para ele e fala: eu te perdoo, e você continua sendo meu filho. E agora a alegria, ela vai perdurar para todo sempre na vida da nossa família. Eu vejo, Senhor, o apóstolo Pedro negando o Senhor, chorando amargamente, talvez com um peso no fundo do coração, pensando assim: ele havia me dito que eu iria negá-lo, como que eu não pude perceber que eu era fraco? Mas chegou um momento, Senhor, que ele viu o Senhor caminhando em direção a ele, depois da ressurreição, e dizendo: Pedro, eu ainda confio em você. Pedro,
eu ainda conto com você. Pedro, eu apaguei o teu passado e agora o teu futuro é apacentar os meus cordeirinhos. Pedro, eu conto contigo, Pedro. Deus, eu vejo, Senhor, olhando para o apóstolo Paulo, para Saulo de Tarso, um homem indigno de qualquer coisa boa vinda dos céus, um homem cego pela religiosidade, mas o Senhor olhou o coração daquele homem e sabia que aquilo que ele estava fazendo é porque ele estava cego pela religiosidade. E o Senhor abriu os olhos daquele homem, mudou a vida dele, e o Senhor o usou de uma maneira poderosa. Deus, que em nome de Jesus assim aconteça, porque como eu disse, dentro de nós existe uma pequena parcela de cada uma dessas pessoas, e de tantas outras que estão narradas na palavra, que erraram, mas que foram restauradas pelo poder do amor do Senhor por nós. Louvado, glorificado seja o teu santo nome. Que a paz do Senhor caminhe conosco, nos guie, nos proteja, e que ela nos leve, Senhor, para o futuro brilhante que o Senhor tem para cada um de nós após essa experiência de transformação, de arrependimento e de nova vida ao lado do Senhor. Louvado e glorificado seja o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Pode se sentar, você pode se assentar. Quero aqui encerrar este culto, dizendo para os irmãos da alegria de poder retornar e estar com os irmãos. Quero dizer para os irmãos orarem. Essa semana abriu uma nova possibilidade aí de um novo terreno. Vou compartilhar com alguns irmãos da diretoria da igreja, do conselho, né? Então orem para que isso, se for da vontade de Deus, aconteça. Se não, para que Deus nos oriente ainda mais. Ore a Deus pela vida das pessoas que estão em sofrimento. Ontem fui visitar a irmã Alzira Batista, está na Santa Casa, não está bem, precisa da graça de Deus. Ore pela vida dela. Nós temos terça-feira de manhã, através do Google Meet, nossa reunião de oração, 7 da manhã, das 7 às 8. Entre lá, meu querido. É importante que você esteja presente com a gente. É importante ver a igreja mobilizada em oração, porque Deus só vai fazer de nós um povo melhor, mais próspero, mais abençoado, né? A partir do momento que nós estejamos sempre com Ele, né? Vivenciando intimidade com Deus através da oração. Quero aqui lembrar os irmãos que são novos, que são visitantes. Vocês estão sendo convidados aí de uma maneira individual para estarem conosco no próximo domingo, às 9 horas da manhã, 9 ou 8? 9, né? Às 9 horas da manhã, nós vamos ter um café da manhã aqui para os irmãos que são recém-chegados à igreja, tá? E nós vamos mostrar para você um pouquinho mais quem é a Quinta Igreja, né? Porque nós somos do jeito que nós somos, né? O que nós fazemos, e nós vamos dizer para vocês que vocês são bem-vindos, e nós vamos instruir vocês a como vocês fazerem para vocês se enturmarem ainda mais conosco e vivenciarem a igreja de uma maneira diferente, talvez muito melhor do que vocês têm vivenciado até agora. Então você que está frequentando a igreja, certamente alguém já fez um contato com você, e você certamente já disse que estaria conosco. Se você não disse ainda, procure a Cíntia, tá? A Cíntia está aqui no cantinho, procure ela ainda hoje, né? Marque aí o seu encontro conosco no domingo que vem, porque vai ser um prazer muito grande como igreja ter um tempo com vocês. E esse tempo vai ser abençoador, porque também, se você tiver alguma dúvida com relação a qualquer coisa, né, que diz respeito a nós como igreja, né, é um momento que a gente vai conversar, vai ter um bate-papo descontraído e a gente vai estreitar os nossos laços. A gente quer ficar aqui um bom tempo com você no domingo às 9 horas da manhã. Os nossos líderes de PGM também estarão aqui, né, porque os PGMs para nós, eles são muito importantes, e os líderes vão estar aqui para que eles sejam apresentados para vocês, e a gente de verdade mesmo tem um entrelaçamento muito gostoso. Então todos vocês que foram convidados, né, ou você que está começando a frequentar e queira participar, procure a Cíntia, porque no próximo domingo a gente vai estar junto, tá ok? Ore a Deus para que grandes coisas continuem a acontecer conosco como igreja, tá? Louvado seja o Senhor pela sua vida. Vamos em paz, que o amor de Deus esteja com você,
que a graça de Jesus Cristo caminhe contigo durante essa semana, que a orientação do Espírito Santo, o companheirismo do Espírito Santo, ali o lado a lado do Espírito Santo de Deus esteja com você e que você o sinta na sua vida em todos os momentos da sua semana. Esse é o nosso desejo como igreja para todos os irmãos que estão aqui e para todos vocês que estão nos assistindo na sua casa. Louvado seja o Senhor. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe. Amém.